Amém? Todos acharam? Amém. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes ministros ou encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas aí pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo no mundo, escória de todos. Não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Amém. Pode sentar. E que a igreja ouça o que o Espírito tem a dizer. Esta é a minha oração. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi um homem exemplar. Não foi um homem perfeito, apesar de quem foi um homem culto, inteligente, intelectual, alguém que aprendeu das letras aos pés de Gamaliel, um poliglota, sabia aramaico, hebraico, grego e latim, um homem extremamente sábio desde a sua meninice, porque era muito dedicado na leitura, na busca pelo conhecimento, nos estudos. Este homem, eu vejo que ele foi um grande exemplo para a igreja do Senhor, e no entanto, ele mesmo recomendou nessa mesma epístola, escrevendo aos Coríntios, o seguinte: lá no capítulo 11, ele declarou assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo foi um exemplo de servo, mas Jesus é o exemplo a ser seguido. Jesus é o paradigma.
Jesus é o modelo, o padrão principal para a igreja. E Paulo recebeu tudo o que passou através das suas mensagens. Ele recebeu tudo de Cristo, principalmente no que tange a humildade. A humildade. Eu assim lendo todas as epístolas de Paulo, como eu já li várias vezes, eu cheguei à conclusão que Paulo foi muito humilde, e essa era uma das suas principais virtudes. Ele declarou lá em 1 Timóteo 1,15: eu sou o principal pecador. Ele não colocou no passado essa situação, mesmo tendo aquele encontro real no caminho de Damasco com Jesus Cristo, um encontro tremendo, impactante, onde a partir daquele momento houve um divisor de águas na sua vida. E mesmo assim, Paulo tinha plena realidade da sua condição pecaminosa. Isso todos nós precisamos ter até o final das nossas vidas. A nossa natureza pecaminosa, o que é muito perigosa, por sinal, porque todos nós somos tentados o tempo todo no que diz respeito aos nossos desejos, paixões, concupiscências. No entanto, esse mesmo apóstolo, ele recomendou o seguinte: para não nos conformarmos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, exatamente devido à nossa natureza pecaminosa, que tem um grande poder de fazer com que nós nos conformemos com esse mundo, que é mais fácil se conformar com o mundo que propriamente ter uma vida regrada, santa, bem espiritual, conforme o coração de Deus. É muito mais fácil se inclinar à carne do que se inclinar ao Espírito. Existe uma luta veemente, disputa dentro de nós, inclinação ao mal, inclinação ao bem, inclinação à carne, inclinação ao Espírito. Mas Paulo, ele declarou: eu sou o principal pecador. Ele não se colocou assim: eu sou um dos pecadores, eu sou o principal. Ele tornou a situação superlativa, intensa. Me chama a atenção aquilo que ele declarou em Efésios 3,8: eu sou o mínimo de todos os santos. O mínimo. A maioria das pessoas hoje não querem ser mínimas, querem ser máximas, querem ser expoentes, querem ser referenciais, ao invés de darem valor aos bastidores, dão imenso valor ao palco principal. Paulo não se posicionou assim. Ele falou: eu sou o mínimo de todos os santos. Tinha consciência da sua vida miserável, o que muitos de nós não temos, a ponto de confessar o seguinte: miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa ajuda vem do alto nesse sentido, porque se Deus não colocar o seu coração nas nossas misérias, sinceramente nós não damos um passo para frente. Mas ainda bem que Jeremias declarou que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. O profeta Miqueias declarou que Deus tem prazer na misericórdia. Paulo mesmo declarou
que Deus é o Pai das misericórdias. É o Pai das misericórdias. Então, queridos, miserável homem que eu sou. Mas, como o texto aqui trata de apostolado, num tempo de vaidades, onde os homens muitas vezes estão apegados a títulos, ele se posicionou como o menor dos apóstolos. 1 aos Coríntios 15, 9. Eu sou o menor dos apóstolos, até porque nem merecia ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja do Senhor. Ele sabia muito bem da sua realidade. E na verdade, queridos, ele se posicionou humildemente já para evitar problemas. Porque um dos maiores dramas do homem é a questão do orgulho do coração. O orgulho é terrível, o orgulho é diabólico. O orgulho é proveniente de Satanás, porque quem tenta todos na soberba da vida é o próprio diabo. Ele é conhecido como tentador, e é ele quem tenta exatamente numa das áreas mais sinistras, soberba da vida. Soberba da vida. Vamos entender, eu vou explicar para vocês. Lá no princípio, usou a serpente e tentou Eva na soberba da vida. Como? Tentou Eva naquilo que todos nós somos tentados todos os dias. E olha o perigo disso. Tentou Eva na concupiscência da carne. Fez Eva comer o fruto. Concupiscência da carne. Convenceu Eva a comer o fruto. Satisfazer a carne. Concupiscência da carne. Foi tentada a concupiscência da carne e cedeu. Tentou ela a concupiscência dos olhos. Mostrou o fruto a ela. Deus tinha dado um alerta. No dia que você comer esse fruto, se você ultrapassar o limite, é tsunami. Certamente morrerás. Ultrapassou o limite, que foi tentado no que viu, concupiscência dos olhos. Ultrapassou, não conseguiu se conter, pegou o fruto. Foi tentado, concupiscência dos olhos, pegou o fruto para satisfazer a carne, mas foi tentado na soberba da vida também, porque a fala do diabo usando a serpente foi a seguinte: no dia que você comer esse fruto, você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ela foi tentada na soberba da vida, foi tentada na questão do coração, e aí ela não conseguiu se auto-administrar, porque na verdade foi o que mais falou alto no seu coração. E da mesma forma, queridos, Jesus no início do seu ministério, a primeira coisa, o Espírito Santo, depois que ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele até o deserto para ele ser tentado, porque ele tinha que passar nesta prova. Porque Adão e Eva, o primeiro casal, haviam reprovados. Jesus tinha, como Salvador, que passar pela mesma prova. E o Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ele ser tentado. Por quem? Pelo mesmo diabo que tentou Adão e Eva lá no jardim. Tentou Jesus nas mesmas coisas. Jesus tinha jejuado. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come, com licença da carne. O que Jesus fez? Foi a palavra. Deuteronômio 8,3. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Levou Jesus, tirou do deserto, levou até Jerusalém, no alto do templo, no pináculo do templo. Aonde tentou Jesus? Soberba na vida, onde todos nós somos tentados. Soberba na vida. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito que
Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que te segures em mão e não tropeces em pedra. Jesus tinha falado o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas usou a palavra. Usou a palavra de Deus. O que o diabo fez? Foi com a palavra. Agora cá entre nós, queridos, quantos e quantos estão sendo enganados, achando que estão ouvindo a palavra de Deus, mas na verdade é o próprio diabo distorcendo, ludibriando corações, fazendo pessoas tomarem outros caminhos, outras rotas, entrando por um caminho falso, porque o diabo também usa a palavra, só que de uma maneira sem contexto. Porque quem terá o anjo à disposição? Quem terá uma graça especial no mesmo sentido? Quem terá o favorecimento do anjo do Senhor? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É aquele que se esconde na sombra do Onipotente. Porque o salmo que o diabo usou, o Salmo 91, todos nós conhecemos muito bem o Salmo 91, e o salmo inicia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem vai receber o favor do anjo? É aquele que tem vida com Deus, é aquele que tem relacionamento com Deus, é aquele que honra o princípio de Deus, é aquele que honra os valores de Deus, é aquele que anda firmado na palavra de Deus, é aquele que tem vida devocional, é aquele que tem entendimento da palavra, é aquele que confessa Jesus como Salvador. Esse tem o anjo do Senhor ao seu serviço. Ele tem uma graça especial sobre a sua vida. E outra coisa, Jesus, ele falou, ou ele evidenciou, que honrar os princípios e valores são muito mais relevantes do que propriamente ter anjos servindo. Porque o que é melhor? Obedecer a Deus ou ser servido por Deus? A maioria das pessoas hoje frequentam cultos, frequentam igrejas, mais no sentido de propriamente receberem do que darem. Por quê, amados? Essa é uma tendência humana pecaminosa. Claro que nós temos a motivação de sermos servidos, e é nesse sentido que muitos fecham o coração para muitas coisas. Fecham o coração no sentido de dar, de abençoar, de compartilhar. E se nós olharmos para o início da igreja, por que aquela igreja primitiva prosperou tanto no princípio? Porque eles estavam ali, amados, mais dando do que propriamente recebendo. Eles estavam ali compartilhando mais do que sendo assistidos ou ministrados. Queridos, Paulo recebeu do próprio Jesus, e ele relatou lá em Atos 20, 35, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais importante ser obediente a Deus, porque é aquilo, queridos, que eu sempre falo aqui: o tempo todo o Senhor está nos servindo por meio da sua graça, da sua misericórdia, e está suprindo todas as nossas carências e necessidades. Só que nós temos, isso no coração: eu vou porque eu quero uma bênção, eu quero uma vitória. Só que nos esquecemos que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Vou repetir para você glorificar mais forte: em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Aconteça o que acontecer, doa quem doer, custe o que custar, em
para que você seja agora reconhecido, para que você seja aplaudido, para que você seja aclamado, para que esses religiosos que estão aí, ó, tudo duvidando de você, perseguindo você, colocando você contra a parede, oprimindo você, se você se jogar e os anjos servir, aí, uau, ele realmente é o Filho de Deus, ele é o Messias. Só que Jesus precisava provar alguma coisa. O que Deus falou para Moisés lá no deserto? Eu sou o que sou. Deus é quem é e não precisa provar absolutamente nada. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. A esse Deus maravilhoso e poderoso seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e o poder para todos sempre. Foi tentar também a soberba. Jesus foi. E olha que interessante, qual foi a resposta de Jesus para o diabo? Mas também está escrito. Aí Jesus ele foi para o princípio a ser observado, porque o que o diabo falou foi uma promessa àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O diabo usou uma promessa para aqueles que fazem determinada coisa. O diabo, porque está escrito, falou da promessa, mas Jesus foi ao princípio, à ordem. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Então Jesus, ele deu uma resposta ouvindo do diabo, falando de uma ordenança, de um princípio, e não abordando a promessa. Porque quem honra o princípio, aí pode desfrutar da promessa. Quem entendeu? Só quem entendeu, levanta a mão. Quem honra o princípio, pode desfrutar da promessa. Quem honra a palavra ordenada, pode tomar posse daquilo que vem do coração de Deus. Paulo, ele entendeu muito bem essa questão de humildade. E esse é um dos pontos altos desse texto aqui. Porque nós, como igreja, amigos, precisamos ter como exemplo Cristo. E olha, querido, se tem um texto que eu já estou careca de citar, eu acho que foi isso que me deixou careca, tanto citar esse texto, é o que está relatado lá em Filipenses 2:3 até 11. Eu acho que quando eu estiver perto da minha morte, lá com 100 anos por aí, 120, glória a Deus, não estou com essa moralzinha toda não, igual Moisés. A Bíblia diz que Davi morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória, morreu com 130. Se eu for pensar assim, eu fico meio doido, porque o Senhor Deus só tem 18 anos para viver. Ser igualadamente. Quem já passou de 70? Quem já passou de 70 aqui? Olha aí, os irmãos podem glorificar a Deus por já ter passado 70 ou não? Irmão José também? Com essa cara de piada? Eita, gente, quando eu estiver perto do meu time que demora em nome de Jesus, eu vou estar citando Filipenses 2 a partir do 3. Nada façais, nem por contenda, e nem por vanglória. Quem recebe esse texto? Quem abre o coração para esse texto? Não, só quem abre o coração para esse
É uma glória que não tem valor. Glória ao pastor Josué. Vale alguma coisa? Toda honra e toda glória ao pastor. Já se deparou com alguém tão vaidoso? Glórias a mim. É por mim que aconteceu isso. Gente, esse tipo de coisa pode arder ou valer lá fora. Aqui no nosso meio não vale nada. É claro que existe o princípio de honra. E quem honra o homem é Deus. O irmão José foi honrado. Com essa carne piada. Foi honrado. Quem honra é Deus. Mas imagine o irmão José. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho mais a ver com essa carne piada. Aí o que é? Vanglória. É vanglória. Porque quem honra é o homem que pode ser usado por Deus, ou o próprio Deus. Quem honra é Deus. Mas o contrário disso é vanglória. E Paulo falou: nada façais nem por contenda, nem por vanglória, antes por humildade. Provérbios 22, 4. Quem pode ler bem alto para mim esse texto? O primeiro que achar, Provérbios 22, 4. Leia para mim, mas bem alto, não existe. Provérbios 22, 4. Primeiro que achar, pode ler bem alto. Quem teme ao Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. Olha aqui tremendo. Consegue prestígio. Até aquele chocolate, prestígio. Não é aquele chocolate. Consegue bênção do Senhor. O galardão da humildade do temor de Deus é riqueza, honra e vida. Agora, o que é melhor? Ser soberbo ou ser humilde? Olhando para os princípios e valores bíblicos, o que é melhor? O que é mais edificante? É ser soberbo ou ser humilde? Gente, eu estou tratando, preguei na sexta, preguei hoje cedo, quer dizer, nem estudo hoje cedo, e vou pregar domingo que vem. Inclusive tem gente que estava hoje cedo que não veio agora, né? Vou pregar domingo que vem sobre aquele povo de Israel, o qual Deus teve problemas reais com aquele povo, porque Deus considerou aquele povo um povo obstinado. Obstinado. O que é obstinado? Teimoso. É aquele que tem a sua opinião, senta em cima dela e não tem quem mude a sua opinião. É uma pessoa orgulhosa, que se acha dona da razão ou dona da verdade. E o que mais tem são desse tipo. Infelizmente. Exemplo, o povo de Israel. E gente, Deus foi tratando aquele povo destinado. Deus chegou até a propor para Moisés: olha, Moisés, eu vou matar esse povo, que são povo destinado, povo de dura serviço, povo que tem assim, fronte altivo, dura serviço, não tem humildade. A Bíblia fala de duas pessoas que subiram ao templo para orar, e uma só foi justificada. O fariseu, que orava assim: ó Deus, não sou como esses demais homens aí, pecadores, roubadores, incrédulos, isso e aquilo, adúlteros. Não, eu dizimo 2 vezes, não, eu dizimo tudo, jejuo 2 vezes na semana. Nem sou como esse publicano aí. Mas o publicano, o que ele não tinha era obstinação, o que ele tinha era humildade. Nem sequer olhava para o alto.
mas de cabeça baixa, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A Bíblia diz que esse desceu justificado, fariseu. Nós estávamos assistindo um documentário hoje à tarde daquele filme Paixão de Cristo. Os dois foram crucificados ao lado de Jesus, um humilde e o outro soberbo. Quem foi salvo e recebeu aquela palavra, aquela garantia de salvação? Aquele que falou assim: nós merecemos estar aqui. Enquanto o outro, obstinado, teimoso, orgulhoso, soberbo, falou assim: não és o Filho de Deus, desça daí e salve a nós também. Gente, nada façais nem por contenda, nem por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos, de sorte que haja em vós. Não atente cada qual para aquilo que é propriamente seu, mas para aquilo que é dos outros. Será que nós, como igreja de Cristo, estamos funcionando assim? Será que estou atentando para aquilo que é do outro, para a necessidade do outro? Eu estava falando hoje cedo sobre empatia. O que fez a diferença na vida daquele centurião de Cafarnaum? Empatia. Ele procurou Jesus por um certo dele, ele não procurou por suas causas, por suas necessidades. Empatia, abnegação, sacrifício em favor de outro. Será que nós somos igreja hoje sacrificial nesse sentido? E aquele homem foi tão referencial para nós, porque não só teve empatia, teve humildade, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e teve uma fé incomparável, mas disse apenas uma palavra: meu servo será curado. E Jesus falou: nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Por isso eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há tanto ranger de dentes. Não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas para aquilo que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo fez-se semelhante aos homens, e como homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho daqueles que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O exemplo da Jesus. Agora, encerrando essa palavra para nós orarmos. Acompanhe comigo no texto, se você puder, novamente. Acompanhe comigo o texto que nós lemos no princípio. 1 Coríntios 4. Coríntios 4, a partir de 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para a morte, tanto para os anjos como para os seres humanos. Acompanhe agora no versículo 6. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo de outro. O que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto? Divisão. Uns eram de Paulo, outros de Apolo.
dois homens extremamente relevantes. Apolo pode ter sido escritor aos Hebreus, pelo seu conhecimento, intelectualidade. Apolo era um homem eloquente na pregação da palavra. E alguns começaram a considerar que Apolo era mais relevante que Paulo. E começaram a fazer comparações. E naquela igreja havia algumas divisões nesse sentido assim, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outro grupo, eu sou de Cristo. Errado. Porque Deus não faz exceção de pessoas. E muitas vezes nós fazemos um erro crasso na igreja, no reino. Deus não faz exceção de pessoas. Porque tanto Paulo quanto Apolo tiveram sua importância. No entanto, o próprio Paulo falou que um plantou, outro regou, mas o crescimento veio de Deus. Porque tudo o que é edificante vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Tudo vem de Deus para nós, queridos. Os homens são apenas homens. E importa uma coisa, ou duas coisas, como Paulo declarou aqui. No primeiro versículo, assim pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Porque, amados, todos nós como igreja, nós temos a incumbência de fazermos aquilo que é a vontade de Deus, não a nossa vontade. É óbvio que todos nós somos chamados para frutificar no reino. Se nós olharmos para a parábola dos talentos, cada um recebeu um talento pelo reino de Deus. Um, pelo menos. Tem uns que receberam mais, outros receberam meio, outros receberam um talento. Todos nós temos serventia. Quem glorifica ao Senhor por isso? Todos nós temos serventia. Estamos à toa. É como o corpo, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Cada parte do corpo tem sua importância. Uma unha tem importância. E gente, importa que aquele que foi chamado para frutificar, ele seja fiel. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Fidelidade é uma palavra que precisa falar forte aos nossos corações nesse tempo que nós estamos vivendo. Esses dias eu estava falando com uma pessoa. O rei Davi, que compôs o Salmo 101, ele declarou lá no verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem na minha presença. Se um rei humano procurou fidelidade em homens, imaginemos nós Deus. Imaginemos nós Deus. O que Ele está requerendo de nós nesse sentido? Agora, fidelidade. Fidelidade é muito abrangente. Aí, cabe a nós pensarmos, refletirmos, ponderarmos se nós estamos sendo fiéis ou infiéis naquilo que tange a vontade de Deus, a sua palavra, seus princípios e valores. Porque é nesse sentido que nós vamos prestar contas. Ora, importa
que aquilo que foi chamado para ministrar, de alguma maneira nós estamos ministrando, porque todos nós podemos abrir as nossas bocas e pregarmos o Evangelho. Então nós somos ministros, não é só o pastor que tem essa incumbência. Não, a igreja não cresce porque o pastor, a igreja não cresce porque o pastor. Mas se você está fazendo a tua parte, é como tem aquele chavão, né? Quem gera ovelha é ovelha, certo? Quem gera ovelha é ovelha. Mas sempre a cobrança é na liderança, sempre a cobrança é no pastor, não, porque o pastor isso, pastor aquilo, e sempre a culpa é do outro. Mas como que você está ministrando? Qual o esforço que você está fazendo para frutificar? Imaginemos nós, amados, se nós colocássemos no nosso coração uma alma que nós ganhássemos por ano, dobrado a membresia da igreja no ano. Uma alma que cada um ganhasse uma. Agora, qual foi a última alma que você ganhou para Cristo? Que você trabalhou com ela, que você discipulou ela, que você evangelizou ela, que você orou por ela, que você insistiu com ela, para que ela estivesse aqui? Queridos, importa que o ministro, o encarregado, o despenseiro de Deus se encontre fiel. Finalizando essa palavra. Mas a mim, porque ele estava sendo julgado, ele estava sendo comparado com Apolo. Que bobagem, porque Apolo é melhor que você, Paulo. Dá a impressão que Apolo é mais inteligente que você, dá a impressão que Apolo prega melhor que você. Isso é uma coisa de vaidade humana, uma bobagem, besteirinha. E Paulo chegou à seguinte conclusão: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa de nada. Ou seja, olha que exemplo para nós, Paulo. Estava tranquilo na sua consciência. Agora, vamos nós fazer um check-up da nossa consciência. Está tudo ok? Fidelidade. Está tudo ok? Vida com Deus. Vida devocional. Não importa se está chovendo. Estou dentro. É o que eu sempre uso. Estou encerrando, gente. Quando as nossas crianças eram pequenas, eu e a Letícia, o Vitor era bebezão, pesado. A Ellen era pequena. Pelo menos no culto de domingo, gente, nós não tínhamos carro. Pelo menos no culto de domingo, nós pegávamos o guarda-chuva. Ia com os dois debaixo do guarda-chuva e subia umas 7 quadras para a igreja. Todo santo domingo, não perdíamos culto. Não perdíamos. E olha, gente, nós aqui, na nossa igreja aqui, muitas vezes eu faço apelos para os irmãos que têm carro levar. Os irmãos que às vezes vêm longe, vem com guarda-chuva. Só que tem gente que não gosta de carona. Quando nós saímos lá, o povo já parece que foge de carona. Mas aqui tem um pastor que incentiva. Quem tem carro, veja quem está aí, por favor, dá carona. Vocês pensam que o pastor lá se incomodava com nós? Nós com crianças pequenas, às vezes tinha que descer e eu descia sofrendo com o Victor no colo, gente. O guarda-chuva chovendo, e chegava em casa arrebentado. Não tinha um pastor para oferecer uma carona. Não tinha. E essa foi uma realidade. Mas domingo nós estávamos. Não faltávamos. Não para a glória nossa, mas para a glória de Deus. Vida devocional. Consciência. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, encerrando, pois quem me julga é o Senhor.
Senhor. Fique em pé nesse momento. Quem me julga é o Senhor. Olha a implicância desta palavra, queridos. Olha a implicância desta palavra. Quem me julga é o Senhor. Mesmo a minha consciência está tranquila. É claro que se eu for fazer uma introspecção, eu tenho muita coisa para resolver e consertar e melhorar. Eu tenho consciência disso. Oxalá que eu reconheço isso também. Mas a minha consciência, de repente, pode estar tranquila. Mas nem por isso eu me justifico. Porque quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgue nada antes do tempo. Até que o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos está sendo contabilizado. E vai chegar um tempo que Deus trará a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja ruim. E Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Amém? Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Quem recebe a graça do Senhor nessa noite? Quem recebe a misericórdia do Senhor nessa noite? Vamos orar.